estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Eu vou ler numa outra versão contemporânea, que diz assim: mas me distraí com outras coisas, e quando percebi, o prisioneiro tinha sumido. O rei de Israel disse: você acabou de assinar a sua sentença de morte. Amém? Amém. Meio complicado esse texto aí, né? E aí a gente pega só um pequeno texto sem entender todo o contexto, nos assusta, mas eu vou esclarecer. E eu tenho certeza também que o Espírito Santo trará discernimento para que você entenda melhor ainda aquilo que eu vou explicar. Podeis assentar e numa oração silenciosa nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá de estarmos na tua casa. Curve sua cabeça e vamos agradecer. Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nós reconhecemos a tua grandeza, Senhor, reconhecemos a tua soberania sobre as nossas vidas, Senhor, e aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua palavra, Pai amado. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, como instrumento teu, Senhor. Sei que não teria a menor condição, Senhor, de alcançar tantas vidas, Senhor, com a ministração, mas o teu Espírito Santo há de trabalhar na mente e no coração de cada uma das pessoas que aqui está, Senhor, e a sua palavra, Senhor, será acrescentadora de bênção, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor. A tua palavra, Senhor, será esclarecedora, Senhor. A tua palavra será a resposta, a sua palavra será abençoadora. Amém. Queridos, o contexto você não precisa ler agora, mas eu vou me empenhar para que você consiga entender o contexto dessa passagem. O povo de Deus estava em guerra contra a Síria. Na época, Acabe era o rei de Israel. O histórico de Acabe, segundo registrado no livro de Reis, relata que ele era um rei maldoso, ele era um rei petulante, ele era um rei covarde, ele era um rei desobediente. E o Senhor nosso Deus usa várias formas para falar conosco, como falou com você hoje através dos cânticos, como vai falar com você hoje através das passagens bíblicas que será lida aqui. E o Senhor Deus arrumou uma maneira de mandar um recado para Acabe. No relato de Reis não diz o nome do profeta, mas houve um profeta que, tocado pelo Espírito de Deus, engendrou um plano para poder alcançar Acabe. E o que ele fez? Ele pediu para o que está escrito aí, você não precisa ler agora, você lê depois com mais atenção. Ele pediu para que alguém o esmurrasse. E esse alguém falou: não, eu não vou te esmurrar. Ele pediu para uma segunda pessoa que o esmurrasse. Essa pessoa o esmurrou e ele ficou com o rosto deformado e sangrando. E ele cobre o rosto e espera o rei Acabe chegar. E quando o rei chega, ele conta uma história para o rei. Ele diz assim: escuta, foi pedido para mim que eu tomasse conta de um prisioneiro, e eu me distraí, e esse prisioneiro fugiu. E quem pediu para que eu tomasse conta do prisioneiro disse que se eu deixasse esse prisioneiro fugir, eu morreria. Foi o que ele disse para o rei Acabe. E o rei então, vou ler novamente para que a gente entenda. Diz assim: estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi, o prisioneiro. Respondeu-lhe o rei: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste.
Na versão moderna, na versão contemporânea, diz assim: o rei Israel disse: você acabou de assinar a sua sentença de morte. Aí aquele profeta se descobre e se faz reconhecer, e passou a mensagem para ele. E a mensagem era: olha, você está negligenciando o que Deus pede para você fazer. E o rei Acabe foi para casa pensativo. O final da história do rei Acabe, a maioria de nós sabe. Mas o que me chamou a atenção em toda essa história não está na complexidade deste contexto, na criatividade dessa pessoa, desse profeta que teve que passar um recado para o rei Acabe. O que me chamou a atenção nessa história é exatamente o versículo 40. Isso me chamou a atenção. Olha aqui. Esse verso 40 me parece uma descrição perfeita da nossa era, do momento que a gente vive. Estamos ocupados aqui e ali, em todo lugar nós estamos distraídos. A sociedade que a gente vive, ela nos deixa dentro de um contexto que há muitos distratores, coisas que nos distraem. Há muitos ladrões de tempo. O verso 40 retrata a sociedade atual. Essa semana eu lia algum informativo na internet, um jornal eletrônico, e vi lá uma imagem que me chamou a atenção, e eu cliquei na imagem e li a matéria inteira. Tratava-se de uma pesquisa feita pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e dizia o seguinte: em média, as pessoas espiam o celular 85 vezes por dia sem se darem conta. 85 vezes por dia significa que a cada 15 minutos você dá uma olhada no celular. E eu continuei lendo. E dizia a matéria que algumas dessas paradinhas pode levar de 30 segundos a 60 segundos. Se você fizer uma conta, só essas olhadinhas no celular, ela te distrai, te rouba o tempo. Mas o pior, pode provocar um acidente dependendo de onde você esteja. Depois eu fui me aprofundando na matéria e descobri que tem mais coisas que roubam o nosso tempo, que inclusive tira a nossa comunhão com os irmãos, com os familiares e com Deus. E eu me interessei pelo tema e comecei a pesquisar mais, e aí descobri coisas interessantes, que vivemos, por exemplo, no momento atual, é classificado pelos antropólogos e pelos sociólogos como a era da pressa. E eu pude me identificar com a infinidade de contextos que aquelas matérias apresentavam. Realmente a gente vive num ambiente de grande ansiedade, e nós não temos mais paciência para nada, mas gastamos o nosso tempo em demasia com coisas que não agregam absolutamente nada às nossas vidas. E é um paradoxo, porque enquanto nós estamos dizendo que não temos tempo, nós gastamos tempo com coisa que não agrega à nossa vida, e essas coisas nos distanciam dos nossos amados, amigos, mais próximos, os parentes, os filhos, os pais, os irmãos, e nos distanciam de Deus também. E aí me preocupou, eu achei que valia a pena a gente entender um pouco mais o que acontece em nossas vidas e fazer algumas correções, porque quando estamos afastados de Deus, Ele não pode nos abençoar. E aí continuei na minha pesquisa no contexto mais secular, e depois eu vou para o contexto mais bíblico, e encontrei até um nome que era novo para mim. Eu gosto muito de ler,
acho até que tem um vocabulário bastante extenso, mas me deparei com a palavra nova. E esta palavra é a palavra nomofóbico. Você já ouviu isso? Nomofóbico? Eu também não tinha ouvido e fui descobrir o que era. Nomofóbico é uma pessoa que sofre quando fica longe do celular. Esqueceu o celular em algum lugar, ela entra num desespero e precisa ir atrás do celular. Nomofóbico é aquele sujeito que para tudo para atender o telefone celular. Não importa o que esteja fazendo, mas ele para atender o celular. O monofóbico, o nomofóbico, é o sujeito que nunca deixa o celular desligado e sofre achando que a qualquer momento a bateria pode acabar, e alguns deles carregam sempre um carregador de baterias e gostam de sentar sempre perto de uma tomada, porque se esse negócio se descarrega. O nomofóbico carrega o celular na mão para atender mais rápido. O nomofóbico fica maluco quando esquece o celular no banheiro e alguém entra e fecha a porta. O nomofóbico atende o telefone no banheiro. Ele dorme com o celular ou embaixo do travesseiro ou ao lado, no criado mudo. Ele atende o telefone celular durante as refeições. E pasmem, coisa para maiores de idade. O nomofóbico interrompe um momento íntimo com o cônjuge para atender o telefone. Jesus. Pois é, só que tem um detalhe. A grande maioria da população sofre desse mal. Esse é um pequeno mal que faz com que a gente se distraia. Então são os distratores, aquilo que distrai ou serve para distrair. E esses distratores faz com que nós deixamos de fazer o essencial e passamos a sofrer da doença da pressa. Então é paradoxal mesmo, porque ao mesmo tempo que eu estou perdendo tempo, eu estou sofrendo de ansiedade. E a gente deixa de fazer o que é essencial. E aí tem uma coisa que é essencial que nós estamos deixando de fazer, porque infelizmente aquelas 24 horas que nós temos diariamente, aqueles 86.400 segundos, já não são mais suficientes para a gente fazer o que é essencial e para lidar com os distratores. Uma coisa que é essencial está registrado lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Se você quiser ler, pode buscar no seu smartphone, aí você vai olhar mais uma vez para ele, mas por favor, não abra os e-mails, não olhe o WhatsApp e não olhe o Face agora. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente está deixando de buscar o reino e está gastando tempo com coisas que não agregam a nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar. Versão contemporânea diz assim, que algumas vezes a gente lê a tradução mais antiga do João Ferreira de Almeida, e tem umas palavras um pouco rebuscadas, um português muito antigo, a maneira como foi feita a tradução às vezes dificulta para a gente entender nesse momento. Mas a contemporânea, ela é bem objetiva, é como se fosse uma linguagem coloquial, uma conversa, um bate-papo. E a versão contemporânea, no capítulo 6 de Mateus, verso 33, diz assim: oriente a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Vou repetir: oriente a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupe com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Buscar primeiro o reino de Deus significa a gente orientar a nossa vida de acordo com a realidade da palavra. Aí não sobra tempo para a gente ler a palavra, porque a gente está gastando
daqueles 86.400 segundos que nós temos em 24 horas do dia, nós estamos gastando muito tempo com coisas que não agregam valor à nossa vida. E o resto que sobra, nós ficamos com pressa. Aí passamos a sofrer de ansiedade, passamos a sofrer de estresse, porque temos muita coisa para fazer e o tempo está escasso. Tim Chester, um escritor cristão, escreveu um interessante livro chamado Guia de Ocupação do Cristão Ocupado. É até interessante o trocadilho que ele faz, Guias de Ocupação do Cristão Ocupado. E ele diz, em geral, não acordamos para servir, mas apenas tentamos sobreviver. Em geral, não acordamos para buscar primeiro as coisas do reino, mas a gente, no momento em que vivenciamos essa sociedade, a gente não reserva um tempo para adorar. Pense sobre isso. Faça aí um inventário. Quanto tempo você gastou uma semana inteira? Quanto tempo você reservou para orar? Para ler a palavra? Quanto tempo? Compare esse tempo com as horas dedicadas à Rede Globo, com as horas dedicadas ao Face, com as horas dedicadas a qualquer outra mídia social, e veja quem está na frente. E depois reflita se você está buscando primeiro as coisas do reino ou você está se perdendo com as coisas que não agregam absolutamente nada à sua vida. Nós queremos ser abençoados e Deus está disposto a abençoar. Ele tem muitas bênçãos para nós, mas Ele quer um pouquinho mais do seu tempo. Um pouquinho mais do seu tempo. Nós sofremos da doença da pressa. Eu peguei do livro do Tim algumas perguntas que ele faz para diagnosticar se você sofre da doença da pressa. Eu vou fazer as perguntas aqui, tá bom? Você não precisa falar que você sofre da doença da pressa. Você apenas ouça e num diálogo silencioso, num diálogo interior, você procure melhorar nessa próxima semana, tá bom? Pergunta que ele faz é o seguinte: você fica constantemente além do horário de trabalho no trabalho? Não estou falando esporadicamente, é constantemente. Você leva trabalho para casa? Você abre e-mails do trabalho em casa e no seu smartphone em qualquer lugar que você esteja onde tenha Wi-Fi? Você entra no restaurante e pergunta qual é o Wi-Fi daqui? Você sabe que o Wi-Fi se tornou o primeiro nível de necessidade básica humana, né? Eu aprendi na escola que eram só 5 níveis de necessidades. Era o Maslow, o psicólogo da década de 60, que criou essa estrutura das necessidades básicas. Ele disse que era necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de reconhecimento e necessidades de autorrealização. Mas já teve gente que acrescentou um nível abaixo da necessidade 1, que era as necessidades fisiológicas. Coloca lá, Wi-Fi. Se não tem, você não sobrevive. Você ouve reclamações da família e amigos dizendo, você não tem tempo para mim. Tem mais. Você dirige sempre acima do limite de velocidade? Está colecionando multas? Está repassando os pontos para os amigos, parentes, colegas? Você vende as férias? Você não tem tempo para orar? Você não tem orado pelos filhos? Você não tem orado com os filhos? Outra pergunta aqui que essa é interessante. Você tem um hobby?
Você faz pelo menos uma refeição por dia, como família, sentado todos à mesa? Então, o autor Tim Chester diz o seguinte: se você respondeu para pelo menos 3 questões dessa, um sim, você precisa repensar um pouco. Talvez você já esteja sofrendo da doença da pressa e ela pode se tornar uma patologia crônica na sua vida. Então pense, porque a gente tem que guardar um tempinho para Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 4 até o 6, dá talvez a primeira lição. Por que a gente tem essa busca em ocupar todo o nosso tempo com atividades? Nós queremos melhorar a nossa vida, não é isso? Talvez a desculpa que a gente arruma: eu preciso melhorar, eu preciso assegurar uma qualidade de vida melhor aos meus filhos, eu preciso assegurar uma qualidade de vida melhor à minha família. Esse é o motivo pelo qual eu tenho que trabalhar tanto. Tenho que às vezes trabalhar em mais de um emprego, eu tenho que levar o emprego, o trabalho para casa. Olha que diz Eclesiastes capítulo 4, verso 4 a 6. Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é vaidade e desejo vão. O tolo cruza as mãos e come sua própria carne. Melhor é um punhado com tranquilidade do que ambas as mãos cheias com o trabalho e vão desejo. A Bíblia é muito inteligente. Ela diz assim, olha, quando a gente começa a desejar muito, é porque você tem um referencial. Quando você começa a desejar um BMW, uma Ferrari, ou uma casa maior, é porque você tem um referencial. Alguém também tem. E aí você quer uma igual ou melhor. E a palavra diz que eu vi que todo o trabalho, toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Então, quando a gente busca e lota o nosso tempo com excesso de trabalho, avalia. Porque a Bíblia diz, olha, equilíbrio. Não é porque eu estou lendo isso que você vai parar de trabalhar amanhã. Mas aqui diz, o tolo cruza as mãos e come sua própria carne. Melhor é um punhado com tranquilidade do que ambas as mãos cheias com trabalho e vão desejo. E é em busca de preencher as nossas vidas com bens, acrescentar naquela linha do imposto de renda, que são a declaração de bens, é que às vezes a gente negligencia algumas coisas. Negligenciamos o tempo necessário para dedicar a Deus. Vivemos constantemente apressados. E a Bíblia diz o seguinte sobre a pressa. Provérbios 14, 29, a parte B. Mas o de ânimo precipitado demonstra loucura. Na versão contemporânea diz assim: mas quem se precipita só mostra estupidez. E a pressão que nós sofremos muitas vezes faz com que nós tomemos decisões precipitadas. Eu pude entender, lendo isso que eu pesquisei aí no ambiente secular e lendo a Bíblia, que a pressa muitas vezes é uma cilada do inimigo das nossas almas, uma cilada do diabo, para nos fazer agir rápido demais e pegar-nos num momento de imprecaução. Nós não estamos precavidos, nós estamos incautos e sem oração. E quando a gente não buscou primeiro as coisas do reino, quando a gente não está conectado, quando a gente não está espiritualmente preparado, na maioria das vezes a gente toma decisão errada. E é a pressa que faz isso. Vamos continuar lendo sobre pressa? Provérbios 19, verso 2, a última parte de Provérbio
Provérbios 19, verso 2, eu vou ler na versão contemporânea. Diz assim: a pressa leva ao fracasso. Existem alguns ditos populares que dizem que a pressa é inimiga da perfeição, não é isso? O apressado acaba comendo a coisa mal cozida. Tem uma infinidade de ditos populares. Mas a Bíblia já afirmava: cristãos, mantenha calma. Aliás, esse jargão de manter a calma virou até slogan de fabricantes de bebida alcoólica. Você certamente já viu uma propaganda, porque isso está em outdoor, isso está em camisetas. O jargão, keep calm. Já ouviram isso? Mantenha calma. Né? Mas a Bíblia já falava isso. Eles pegaram emprestado da Bíblia. Hein? Provérbios 25, 28. Diz assim: quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. O recado de Deus para você hoje é o seguinte: olha, se você anda precipitado, se você anda ansioso, a palavra do Senhor para você hoje, nesta manhã, já que você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir um recado, para ter dúvidas esclarecidas, a palavra é: aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Amém? Tenha autocontrole. Não tome decisão precipitada, não importa se é nos negócios, se é na hora de falar, se é na hora de tomar uma decisão. Primeiro, consulte a Deus. Uma breve oração, você não precisa mais do que 15 segundos. É um tempo menor, inclusive, que você dedica àquela olhadinha no Face, que pode demorar de 15 a 30 segundos. E com 15 segundos você se dirige a Deus: Senhor, me orienta. Pai querido, não deixe eu tomar a decisão inadequada. Você vai ver a resposta de Deus para a sua vida. Amém? Atos 19, verso 36, a parte A do verso, diz assim: ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Você entendeu aí? Eu não sei para quem Deus está falando, mas Deus está falando com alguém aqui. Amém? Olha, presta atenção, eu vou reler, porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela fala e ela é viva. E alguém aqui precisava ouvir esta manhã exatamente isto. Vou ler novamente. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Amém? Até tem essa coisa de ser precipitado. Tem um pouco das gerações, né? A geração mais antiga, a minha geração, a geração cabelo de prata, ela é mais calma. Ela é mais tranquila, ela é mais ponderada, porque a gente já aprendeu com alguns erros. E a gente vê uma garotada um pouco mais ansiosa. Aliás, o que caracteriza a geração nascida a partir dos anos 80, desde 1980 até agora, uma geração que tem por volta de 35 anos de idade, é exatamente a ansiedade, o alto nível de ansiedade, quer que as coisas aconteçam muito rapidamente. E outro dia eu vi uma historiazinha que eu achei bastante interessante, num livro de um autor americano chamado Peter Taylor. Esse livro chama-se A Arte da Preguiça Produtiva. Ele falava sobre a gente manter a calma para você ser mais produtivo. Porque quanto mais ansioso você é, menos produtivo você é, porque você erra mais. Você faz coisas que muitas vezes tem que jogar fora, porque não havia necessidade. Não ponderou, não pensou e fez coisas demais. E ele conta uma historiazinha que eu achei muito engraçada e achei que era oportuno para a gente pensar e refletir aqui, que talvez ilustre também um pouco o sermão e a mensagem aqui. Ele conta de uma senhora rica que
foi estacionar num grande pátio, um grande estacionamento de shopping center. E na hora que ela começou a manobrar, veio um rapazinho com um carro esportivo, e ele, com toda a destreza, a habilidade que ele tinha e a vontade de andar em alta velocidade, ele entrou na vaga e estacionou, enquanto a senhora ficou, eu diria assim, zangada, indignada pela ousadia daquele garoto. Então ela desceu do carro, foi até ele e disse: por que você fez isso? E falou de maneira bastante furiosa. Não sei se isso já aconteceu com você. Um espertinho estacionou no lugar que você estava, inclusive dando seta para entrar. Já aconteceu isso com vocês? Eu já ouvi um sim aí. Então ela perguntou: por que você fez isso? E aí ele disse assim: olha a ousadia do garoto, olha a irreverência do garoto. Esse tipo de coisa que eu fiz só se pode fazer quando se é jovem e esperto. Foi o que ele disse para ela. A senhora, irritada, entrou no carro dela, deu uma ré, amassou o carro do garoto, que era um carro esportivo, um carro novo, e aí foi a hora dele se irritar. Ele saiu do carro e fez o seguinte: escuta, por que você fez isso? Ela falou: isso é o tipo de coisa que só se pode fazer quando é velha e rica. Algumas vezes é bom a gente ponderar a respeito do que a gente pode fazer ou não fazer. A pressa pode causar a você uma infinidade de coisas desagradáveis. E a pressa também, queridos, ela induz a palavras e atos desarmoniosos ou atos desamorosos, dos quais muitas vezes nós nos arrependemos depois. Provérbios, capítulo 18, verso 13, na versão contemporânea, diz assim: responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. Provérbios 25, 8, versão contemporânea: não tire conclusões precipitadas, pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma e errado. A palavra do Senhor falando com vocês aí, tá? A palavra do Senhor também fala comigo, porque eu fui o primeiro a ter contato com essa mensagem. Então é para mim também, né? Mas o Senhor escolheu esse tema para hoje, tocou para que a gente falasse sobre esse tema hoje. Eclesiastes, capítulo 5, verso 2, para nós refletirmos, tá? Não fale demais, nem fale sem pensar. Não faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando, não você. Quanto menos você falar, melhor. É o que diz a palavra. Só que numa linguagem contemporânea, né? Eu sei que tem esposa cutucando marido aí, marido cutucando esposa. Mas a palavra do Senhor é: pense, reflita, não tenha pressa. Quanto mais rápido você for, mais para trás você vai ficar. Aliás, em Provérbios 21, verso 5, diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Versão contemporânea da mesma passagem: o planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. Isso me faz lembrar, inclusive, um grande herói da área de exatas. Como eu tenho formação na área técnica, eu gosto muito dos grandes mestres da física, da química, das ciências exatas, da matemática. E um deles foi o grande Albert Einstein. E uma das frases que o eternizou foi esta:
Não é que eu seja tão inteligente. Quando alguém abordava ele e dizia: Senhor Einstein, o senhor é um gênio. Ele diz: não é que eu seja tão inteligente. A questão é que eu reflito mais sobre os problemas. E algumas vezes a gente tem que refletir mais. A palavra do Senhor para a sua vida, para qualquer tomada de decisão é: pense um pouco mais, pergunte a Deus, reflita um pouco mais antes de tomar a decisão. A pressa, ela nos tira do foco. E nós temos que correr sem perder o foco. Nós temos que estar sempre na velocidade que Deus quer da gente, no tempo que Deus quer da gente. A cronologia de Deus é diferente da nossa cronologia. A gente quer que a coisa seja antecipada, e Deus tem um tempo certo para a sua vida. Algumas vezes a gente canta restitui, porque nós perdemos no passado por uma precipitação da gente. Mas Deus é tão bom que Ele vai restituir, mesmo tendo sido uma decisão inadequada tua, mesmo tendo sido um momento de ansiedade, mesmo tendo sido muitas vezes um ato sem pensar, sem a devida precaução, uma negligência, uma irresponsabilidade pela pressão da pressa, e você perdeu. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: reconheça, porque Ele vai restituir. Será teu, mas no momento dEle, não no seu momento. Você só tem que esperar, você só tem que manter a calma. Hebreus 12, versículo 1 e 2, na versão contemporânea, diz assim: percebam o que isso significa. Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando. Significa que o melhor a fazer é continuar. Livre dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como Ele fez, porque Ele jamais perdeu o alvo de vista. A quantidade de coisas, eu estou lendo aqui, vou usar o termo que a versão contemporânea usa, a quantidade de acessórios inúteis que tem na nossa vida, impede que a gente mantenha essa conexão com Deus. Reflita o que são os acessórios inúteis na sua vida. Às vezes a gente tem alguns, não que você não possa ter lazer, mas o excesso de lazer e entretenimento, ou acessórios inúteis que não ajudam, eles fazem com que você se distancie e perca esta corrida. Não precisa ter pressa nessa corrida. Nessa corrida você só tem que estar livre e completamente conectado. Não perca o foco. Não deixe que as circunstâncias, os obstáculos da vida sejam maior que a convicção em seu coração. Deus tem coisas boas para você hoje, você só precisa ter um propósito. Quando a gente se perde nessa infinidade de coisas que nos rodeia, algumas vezes a gente perde o foco em Deus. A gente deixa de orar, a gente deixa de esperar, e aí só quando o calo aperta é que a gente volta aos pés do Senhor. Você não pode ser um cristão de ocasião. A ocasião apertou você, aí você se volta aos pés do Senhor e vai orar mais. Mantenha uma uniformidade. Mantenha sempre conectado com Deus. Isaías capítulo 32, verso 8 diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres e por nobres atos persevera. Outra versão: mas os nobres fazem planos nobres e defende o que é nobre. Então, o que o Senhor quer de nós, que a gente esteja constantemente planejando coisas boas, nobres. Ocupe o nosso tempo com as coisas que agregam um valor à nossa vida espiritual e nos aproxime de Deus, não o que nos distancie de Deus. Em outras palavras, lendo Isaías 32:8, tenha um propósito. É bom a gente ter um propósito. E quando a gente persegue o propósito,
nós temos mais chances, inclusive, de alcançar. Agora, quando a gente não tem e se perde, aí nós ocupamos os 86.400 segundos do nosso dia com a infinidade de coisas que não nos aproximam de Deus e simplesmente nos afasta de Deus. E o tempo que resta vai ser para ser apressado. Eu não tenho o hábito de ir à praia, mas ultimamente eu tenho trabalhado numa região praiana, tenho ido a alguns portos e passo por região de praias e prestei atenção num grupo de garotos surfando. Prestei atenção, não tenho hábito, nem gosto disso, mas fiquei pensando, gosto de refletir, sou meio filósofo, e eu vi essa garotada surfando. O que leva uma pessoa a surfar? É um propósito, é um gosto, ele quer domar aquela onda. Aí eu cheguei à seguinte conclusão nos meus momentos introspectivos filosóficos sobre surfistas e ondas. As ondas nem sabem por que estão lá. Algumas vezes elas não estão, precisa ter vento. Então as ondas, elas se formam ao sabor do vento. Mas os surfistas, eles sabem por que estão lá. Eles querem pegar a maior onda. E na vida, há surfistas e há ondas. Eu não sei o que você é, né? Tem pessoas que, sem foco, sem propósito, são como ondas ao vento. Para onde for tá bom. Mas tem algumas pessoas que têm um propósito. Pense sobre os seus propósitos. O que é que você tem feito? Como é que você tem utilizado o seu tempo para alcançar aquilo que um dia você idealizou? Pense sobre isso. Tem uma pesquisa feita, uma pesquisa biomédica, feita pela Universidade de Chicago. Eu achei bastante interessante porque essa pesquisa envolveu 1.238 pessoas. E durante o experimento, um experimento que levou mais de 5 anos, morreram 151 pessoas desse grupo de 1.238. E eles fizeram uma avaliação do histórico dessas pessoas que faleceram. E chegaram a uma conclusão muito interessante. Chegaram à seguinte conclusão: que pessoas com foco, pessoas que têm objetivo, que têm propósitos, se preocupam com esse propósito, ocupam o seu tempo de maneira inteligente na busca do propósito, essas pessoas têm uma longevidade maior, elas vivem mais quando comparado com um grupo que não tem propósito. Dessas 1.238 a 151 pessoas que faleceram, que eles acompanharam, chegaram a esta conclusão. Mas existe estudos anteriores, e uma das pessoas que estudou isso foi uma pessoa vítima de uma perseguição muito grande na Segunda Grande Guerra. Foi um médico psiquiatra, um austríaco, um judeu austríaco, chamado Viktor Frankl. E ele até escreveu um famoso livro. Esse livro chama-se O Ser Humano, o Homem em Busca de um Significado. E ele conta que ele só conseguiu sair vivo do campo de concentração porque ele tinha um propósito. Ele sobreviveu às maiores agruras, mas ele tinha um propósito. Ele queria sair de lá vivo e ele queria reencontrar alguns parentes. Todo esse recado, irmãos, é para a gente entender. Primeiro, nós temos que tomar alguns cuidados de não deixar a rotina e os distratores, essas coisas que nos distraem, nos afastar daquilo que é importante. Buscar o reino, as coisas do reino e ter um propósito. Entender que a palavra insiste em que nós temos que seguir esse propósito. Paulo, quando escrevia aos Filipenses, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, no verso 13, a última parte, e no verso 14, diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o alvo, a fim de ganhar o prêmio
do chamado celestial, o chamado de Deus em Cristo Jesus. Deus tem coisas boas para você. Agora, não deixe o passado roubar o seu tempo. As coisas do passado já passaram. Não adianta ficar remoendo isso e gastando tempo com isso. Nem se lamentando e escrevendo nas redes sociais o quanto você já sofreu. Aliás, tem gente que escreve: eu até já fiz isso, mas entendi que isso não vai agregar absolutamente nada. Não deixe o passado roubar o seu tempo. Livre-se das coisas que atrapalham a sua relação com Deus. Mantenha-se calmo, não fique ansioso. Simplesmente confie em Deus e use o seu tempo com inteligência e com sabedoria, como a Bíblia ensina. Aí você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Aí você vai ver as bênçãos de Deus se tornando realidade na sua vida. A partir do momento que você dedicar mais um tempinho para Deus.